Este tem que ser um mais do que boicote. Esse é uma coisa muito perigoso. Então, durante a viagem, tira tempo, em ouvir, analisar, em ouvir, olhar pontos essenciais, que é muito importante para nós, não tomar muito cuidado, porque esses traficantes de droga que nós temos na frente, como o Conselho Nacional de Transição, Boca por aí imaginou como é que é tão vendido, quantidade de dinheiro que é tomar, é parte de Guiné. Quer dizer, podem olhar como é parte de Guiné, assim, normal. Essa é uma coisa muito perigoso. É que mandar na pedir forças de defesa e segurança. Vou partilhar vídeo, é por chegar, tudo gente para saber o que é que tem. Para tudo gente saber o que é que tem. É muito, muito perigoso. Mas muito perigoso. Muito perigoso mesmo. Muito bem. Não vai para a condição. Essa que é uma coisa assim, mas essa é uma coisa muito, muito perigoso, muito perigoso. Ainda que essa não leva a Guiné-Bissau. Quer dizer, que é que está ficando um bocado estupefacto? Como é que é possível para a gente afirmar se só mandar conjuntos de militares, como comando militar, conjuntos de orientadores de avião traficantes, para que elas dão a história de Guiné, um bias para acabar com Guiné. E muito perigoso. A gente esquece bem que não entra na boa língua, eu gosto de explicar a você. Mas é muito perigoso. Ok. Fica possível. Essa. Acho que é que não ia pá. Já apanha ali. Agora deixa eu apanhar. Acho que me esteve a apanhar. Vamos arrancar aqui. Muito bem. O líder do está preocupado com a situação na Guiné-Bissau. Domingos Simões Pereira considera. O líder do PAIGC está preocupado com a situação na Guiné-Bissau. Domingos Simões Pereira considera que o país está mergulhado num faz de conta e classifica de verdadeira farsa o referendo constitucional do próximo domingo. Numa entrevista exclusiva à RTP, desmente que tem algum problema de saúde e descreveu ao pormenor as condições desumanas com que foi tratado durante o tempo em que esteve detido em Bissau. Esteve cerca de 60 dias detido numa cela. Depois foi levado para casa para uma espécie de prisão domiciliária. Voltou à segunda esquadra de Bissau até julho último e 15 dias depois foi determinada a suspensão da prisão preventiva por 3 meses por razões de saúde e humanitárias. Um período de vida que Domingos Simões Pereira dificilmente irá esquecer tão cedo. Na primeira detenção, levei mais de 48 horas sem qualquer contato. Como era a cela? É um espaço de 3,5 metros por 2, que não tinha nada. Quando fomos atirados para dentro da cela, não havia rigorosamente nada. Não tinham camas? Nada, nada. O líder do PAIGC e presidente da Assembleia Nacional Popular, dissolvida em 2023, chegou a Portugal na madrugada de 24 de julho para tratamento médico. Simões Pereira diz que está em perfeita saúde e só encontra uma justificação para este surpreendente volte-face. Em algum momento, seja a União Europeia, seja Portugal, terão tocado na palavra-chave. Mencionaram sanções. E provavelmente por isso vamos dar um sinal de boa vontade, vamos dizer que por questões humanitárias, situação de saúde, vamos dar-lhe uma oportunidade. Não tenho nenhuma queixa
em relação não só à saúde física, como eventualmente à saúde moral. A não ser que eu esteja maluco e não saiba, não é? Sobre o referendo constitucional do próximo domingo, o líder da oposição guineense só encontra uma palavra para o classificar. O que vai acontecer no dia 30 de agosto é a continuidade do golpe de Estado que foi dado no dia 26 de novembro. E querem concentrar a atenção do povo guineense na questão do regime, do sistema do governo presidencial em relação ao que é melhor, o que é que vai resolver. Isto é uma absoluta farsa. Nesta entrevista conjunta rádio e televisão RTP África, Simões Pereira diz que quer voltar à Guiné-Bissau, nem que seja para ser novamente detido. Se quem negociou a minha liberdade me comunicar que no espaço de 3 meses eu devo me apresentar para voltar à prisão, eu no dia que for marcado estarei lá para me entregar sem qualquer tipo de problema. Não vira costas à Guiné-Bissau? Nunca farei isso. Muito bem. Essa é a palavra do presidente da Assembleia Nacional Popular, Dr. Engenheiro Domingos Simões Pereira, e atual líder do PAIGC. Muito bem. Então, Gervásio Lopes Bim, para vir papel de referendo. E bom para a gente saber o que é a Constituição disse, qual que plano de Sissoko e quantidade de dinheiro que a gente de Conselho Nacional de Transição toma de parte de Sissoko, que na minha série morto, que manda esta assim tão voluntário. Então, semana passada não teve a informação de fundo que desbloqueado para conduzir e bom para familiares de regulo de tor. E tem gente que me aniquila, e tem regulo de tor, que é Jorge K. E me também aniquila regulo de Gabu, não sei, tem apelido em balo. E me também aniquila jovem que com como se nome e foi o presidente ou qualquer coisa de que pensei a Associação de Transportadores de Leste de Gabo, jovem com uma ideia se bem e bem papia e tem também plano para aniquilar fisicamente eles como acham como aparece o novo presidente da Associação de Filhos de Gabo. Então esse em termos de plano de vida humana, sempre como fala gente como não can certa permitir nunca para a vida humana usado para jogos políticos. Então, se vou poder passar mensagem para familiares, para famílias, como a tenta dobrar esforço e cuidado. Porque esse plano que a gente tem, está assim tão voluntário, que é a minha seguinte, como a seguinte que sai de casa, para votar e não tem espancamento. Muito bem, mas não vai apontar para votar que essa que principal coisa para saber. Numa das conversas de Tomás Jassi que teve com a população de aqui na Gana, gente se como na Portugal, e faz a alegação a que constitucionalista português, como é chamado, Bacelar Gouveia, papia de como na Portugal, ou seja, Bacelar Gouveia papia e deixa aspas e caficial e mostra na Portugal de como pós 25 de abril, quem que tenta elaborar nova Constituição na Portugal e mostra eles como é que o Conselho Nacional de Transição no momento que faz também, ou seja, e durante o período de transição que faz. Mas não vai para baixo uma atenção, não. Desculpa, não vai para baixo uma atenção, não a Bacelar Gouveia, mas sim a coisa. Desculpa, não chamaram, não tem a desligar. Desculpa, eu me chamaram que não recebi, não repito mais recebi a operação mandar, coisa para mostrar algumas tarefas. Desculpa. Atenção que não vai chamar, e capa Bacelar Gouveia, porque é guineense. Mas sim, no povo em geral. Daqui para piano e falando assim de como era regime de transição que fazia aquilo. Mas não é para baixo na regra. Para quem que faz aquilo? Não é para baixo na regra. E para piano do governo de transição como se fosse que eles também que tem estado na face. E bom,
E que a verdade, revisão constitucional que fazer depois 25 de abril, vou prestar atenção para a lei você. E no período de transição, ninguém canega aquilo, mas para quem que fazer, não vai tornar o texto original, é que ser o Gervásio com o papel. A Constituição Portuguesa de 1976 foi elaborado e aprovado por 250 deputados eleitos para a Assembleia Constituinte nas primeiras eleições livres pós 25 de abril, realizado em 1975. Ou seja, não está direto. Ou seja, não parte primeiro do princípio, vontade popular respeitado, anti-revisão constitucional e realizado primeiro eleição legislativa, ou seja, primeiro parlamento constituinte, de que elegido 250 deputados numa eleição livre e transparente. Aquelas seguintes que aprova que na Guiné-Bissau, se não aponta Tomás Jace, e um conjunto de traficantes de droga, que próprio eles está ciente de como mandato de deputado que está extinguido logo queda de parlamento. Ou seja, existiu ainda 103 deputados que elegeram no parlamento de Guiné-Bissau que continuam ainda ter poder de de tomar qualquer decisão sobre matéria de revisão constitucional. Mas aquelas que tiveram convidado e para um conjunto de traficantes de droga. Aquela que Tomás já se está explicando. Na Portugal, gente que faz revisão constitucional, gente que aprovar, são 250 deputados eleitos livremente. Não vai mais para baixo hoje. Lá na Guiné-Bissau, e o grupo de traficantes, que são todos séries de partidos políticos, está fichado, encerrado. Nenhum som de aquelas que contribuem. Já nós não sabemos na Constituição tudo que matérias políticas e tem a ver com partidos políticos. Então, na Guiné-Bissau, aquelas que convidaram. Não vai na Portugal, para nós ver como é que passa. Depois, eu falo assim, a Constituição da República Portuguesa de 1976 foi elaborada e aprovada por 250 deputados eleitos para a Assembleia Constituinte nas primeiras eleições livres pós 25 de abril, realizada em 1975. Os trabalhos foram conduzidos por figuras marcantes de diversos quadrantes políticos, figuras marcantes de diversos quadrantes políticos, e promulgado pelo então Presidente da República, o General Francisco da Costa Gomes. O processo contou com a intervenção de líderes partidárias, juristas de renome, militares de movimentos das Forças Armadas, ou seja, e tudo gente de renome. É capturado só por um grupo de traficantes de droga que está à mercê do Umaru Sissoko Embalo. Esse para Tomás Jace ouvir para cangana povo de Guiné-Bissau, porque o povo de Guiné-Bissau está atento. Para falar que na Portugal não há ninguém sai, que na Portugal há traficantes de droga. E grupos de militares que fazem revolução para bem-estar de Portugal, que não vivia Estado, que não vivia até a os, democracia de Nova Portugal, que não vivia até a os, que tem liberdade, até dizer chega. E que militares, e participar, gentes, líderes de partidos políticos, juristas de renomes também, e diferentes franjas da classe política guineense, ou da sociedade, aliás, política portuguesa. Entretanto, entre os quais, Baquim, Mário Soares, líder do PRS, a força política com a maior representação na Assembleia Nacional Popular. No momento, e tinha 116 deputados. PGC que convidaram na revisão constitucional. Esse para tomar já assim, como não militares, vão tomar sentido que dinheiro que vai tomar já assim, toma para passar, seguintes mentiras, que a cara consegue. Mentira, tempo é até dia 30 para esclarecer o povo de Guiné-Bissau tudo que é boa mentira. Depois, nota né Francisco Sá Carneiro, que é o nosso mentor de Santana Lopes, primeiro-ministro comum, rei de Espanha de avião, principal rosto do Partido Popular, Popular Democrático, PPD, atual PS, que contava com 81 deputados. Participar. Álvaro Cunhal, secretário-geral do Partido Comunista Português, que elegeu 30 deputados. Participar. Líderes de todo o partido participar. Na Guiné-Bissau é fichado todo líder e traficantes de droga que vai para a vacina revisão constitucional, que não ganha seta. Depois, e parece Adelino Amaro da Costa e Freitas do Amaral,
figuras de proa do Centro Democrático Social, CDS, partido que viria a ser o único a votar contra o texto final devido ao seu pendor socialista. E participa também, apesar de voto contra, mas participa. Não é para parte de juristas que participa. Notem, né? Vários deputados desempenharam os papéis técnicos fundamentais na escrita das leis e na estrutura do poder político. Entre quais, não é para juristas de renomes internacionais, aliás, nacional de Portugal, notem, né? Que está a falar, pai de Constituição de Portugal e próprio também de Guiné-Bissau, que é o professor Dr. Jorge Miranda, um dos maiores constitucionalistas do país, com papel central na redação técnica de articulado. Eles que fazem aqui articulado. Muito bem. Notem, né? Professor Vital Moreira, deputado pelo PCP, muito ativo no debate sobre a organização socioeconômica e direito dos trabalhadores, na Constituição. Então, tem vários juristas de renome nacional no momento na Portugal. Notem, né? Marcelo Ribeiro Souza, jovem deputado do PPD, a data, participou ativamente na comissão da especialidade. Participou também naquela. Notem, né? Antônio Arnaldo, deputado PS, ligado mais tarde à criação do Serviço Nacional de Saúde, que defendeu os direitos sociais no texto. Quer dizer, diferentes juristas, cada um escrever como um texto com traficantes de droga. Mas você vê na chega aqui parte. Henrique de Barros, intelectual e engenheiro do PS, que assumiu a presidência da Assembleia Nacional Constituinte. Então, portanto, na Portugal, é que usa me extingar na voz como é Portugal, e fazer na Portugal que há grupos de traficantes, nem militares marginais. Grupos marginais bandidos que estão a serviço de tráfico internacional, como tem na revisão constitucional, suma aqui na Constituição de Guiné-Bissau. Então, é bom para tomar já assim, conta gente de como eles tomam dinheiro de se secou em balo, na conta boss, que texto disse, perigo que vai tomar já assim, vai tentar, é grupos, Agostinho Sousa Correia, cujo usa como José Carlos Macedo, que elas minhas migalhas aqui, ó, e até quem está a gostar do papel de Zé Carlos, porque Zé Carlos, primeiro, gente que chama gente dos povos de Guiné-Bissau atenção, apesar de estar fácil em termos de medo, mas e alertando, primeiro quem está alertando, que alerta do próprio Sissoko Chumba, na primeira coisa, contando como é bias, contando sobre a Constituição, perigo, primeiro quem está alertando é Zé Carlos, e fala como é bias, se Sissoko ganha a eleição, Guiné-Bissau não para fazer eleição porque a Constituição não é rompida, não quer dizer, era papel como que não tem atual, cabale, e na bem espalha, chamando atenção. Estão a gostar dessa forma de chamar atenção, apesar que quem pode criticar dessa forma que é mistério, mas a mim acha como próprio Zé Carlos Foronta, próprio manga deles que está lá Foronta, e fica na chamar gente atenção, e na pedir para deputado vai terreno, quer seja para bem ou para mal, mas para vai terreno, para explicar gente o que tem. E Zé Carlos alerta gente como deputado tinha que ter um papel importante. Próprio Agostinho também mostra gente que há importância, povo e contra golpe de Estado. Quer dizer, manga gente está lá forontado, é que assim como é que é na face. Gente está lá, gente está pedindo socorro, por não papia. Bob Zé Carlos, que Zé Carlos papia, e forma de pedir gente socorro. E conta como é que está ganhando a eleição. Gente que está ganhando a eleição, mas está tomando coisa para mandar, que está direito. Quem que ganha que tem que deixar o mandar. Mas coisa papia de uma forma que você fazer, mas não entende de voz. Vou desculpar. Bob é parte de Zé Carlos, porque não conta a voz de como e foi a Assembleia Constituinte na Portugal, que formaram para 250 deputados que aprova que texto. Ali na Guiné-Bissau, será que deputados que existem? Que é que artigo 94 fala? Não habil na boca de Zé Carlos Anturria. E papel limpo, é que mandamos falar a voz como Zé Carlos está a fazer um bom trabalho e gente que anota. Vou prestar atenção. Aliás, é só que não há papel limpo. Mesmo com o que pertence a CNT. Tudo deputados tem que estabelecer círculo eleitoral. Tudo. Também informa guintes. Que é que referendo? A nona Gabuli, quantos deputados que vão ali? No papel de tudo partidos políticos, cara para pessoa de um só. Quantos deputados que vão ir a terreno no setor que não trabalha? A história tem que estabelecer. E representantes do povo, quer a Assembleia cair mal. E que caiu, tem que estabelecer. Para mim, eles já serem deputados. Só que eleger novos deputados que tomam posse na Assembleia. Está claro na Constituição. Jorge Mena falou, deputados têm na companhia PA. É que o tudo tem que ser interpretado. Alguém falar da Assembleia que não, e não. Hora que o outro empossado,
a partir do momento que perdi tudo imunidade que tem. Mas que está ali para... Vou prestar atenção direito. Deputado está perdendo só imunidade, que se direito, até a hora que existe tomada de posse de novos deputados. E que começar a Assembleia cair, ou seja, Domingos Simões Pereira, ele que é atual presidente, ele é deputado, nenhum tipo de coisa que perde. É que manda não fala como se julgamento cabali, porque que levantaram imunidade, deputado que é por julgar. Esses é caros com papel limpo. Enquanto a voz como está na desperta gente atenção. Botem que prestar, mas ele que por vai longe, porque é na espancal. Mas está a convidar deputados para ir a terreno. Deputados têm que ir terreno para informar gente sobre coisa. Que fala para falar gente para votar assim. Ele por falar assim que se cabeça. Para ver como lá está na vivo espírito, gente mede. Mas explica a voz como mandato que serve no papel artigo 94, número 2. Mesmo que queda de parlamento, deputado está continua a ficar com essa mesma função. Ter tomada de posse de novo deputado. O que significa de 2023, até agora não que existe novo parlamento. Que deputado que não continua a ter. É que sacaram no explicador limpo e fala para o deputado civil. Vai para terreno. Vai para terreno para informar gente. E pedi para para terreno. Para informar gente. É por Constituição que começou eles que estão amarrados. Eles é camistil, nem vai mostrar voz por quê. E perigo, gente tem que lançar para vai na terreno. Não basta falar no meio. Eles que falam para a gente vai na terreno, vou vai porque eles têm que salvar. Vou vai para ajudar conta a gente. Ali ele conta limpo, pus. Como essa Assembleia cai deputado para se gozar. Quantos deputados que vão no papel de tudo partidos políticos, cara professor de um só. Quantos deputados que vão ir na terreno no setor que não está bem. Mas a história tem que estar ali. E representantes do povo, quer a Assembleia cair mal, e que caiu, tem que estar ali a história. Para mim, eles devem ser deputados. Só que elegeram novos deputados que tomam posse na Assembleia. Está claro na Constituição. Claro. Lembra que os deputados têm na companhia PA. Tem que se interpretar. Alguém falar da Assembleia que não. E não. Hora que o outro impostado, a partir do momento que perdi, tudo imunidade que tem. Mas é que está ali para mim informar o povo. Se o povo está na confusão. E na chega a hora, tem 100 mil, 200 mil, vou pôr gasolina na moto, vou receber na entrada de carro. Não, vou tomar grupo, vou falar no economista. É verdade, deputados têm que ir para terreno, para informar gente. Esse está tudo forontado. Esse sabe como se agora riba tudo gente na matado. Esse forontado na pedindo não é esse. Você não entende como é fazer parte do sistema, mas está pedindo deputados para ir terreno, para informar gente. E que para falar isso para votar, para informar gente, para ir terreno, para informar. Gente forontar, eles é forontar não. Vai tomar já se tudo ria no terreno, vai horta. E que forontacinho. Seguir com os apanheiros, tudo é na morrer. É civil. Mas dinheiro que passa adiante. Gente foronta. Vai cá com assim. E é que sacaram no papel limpo, pus. E conta. Pera, vou desculpar. E limpo, ora quanto ele vai entrar na coisa? Jorge, a minha partido de mim, Madeja 15. Nunca não ganha eleição legislativa, Jorge. Madeja. Não, nunca. Mas tudo, legislatura dele que não fundou até hoje. Minha partido manda. Está direito ou que está direito? Está direito. Quem ganha pode deixar ele mandar. Pode. Mas a Constituição falando como partidos políticos na Assembleia, se não tem nenhum outro não pode juntar, mesmo que não ganhe, não tem maioria, não pode bater junto. Que não está fazendo? Mas que não faz assim que não manda. Todo o tempo não manda, estou aqui acaba. Mas nunca ganha a eleição. É que não colocou que Constituição capaz. Mas não é a Constituição que está lá. Não. Agora olha, é ter a consciência de como que os está para fazer e que é bom. É forontar, é que tem poder, porque se deles liberdade. E vai sacar os que firma mesmo, que vai conta quem kumaro. Depois que me tiver ameaças de morte, coisas assim, mas que kuma, eles força, é medo, espancamento também. Porque cobra o que quer sentir, estou aqui com a bargaranda, eu vou para o dono, está ficando ameaçado. É muito bem. Então, eles até na consciência. Como anda pedindo, vou ir a terreno, vou explicar a gente, a Constituição que por passa. Aquela coisa, caro, me se fala a voz. Indiretamente. Gente está forontário. Não vai para conta vos que é que muda na Constituição, que perigo da Constituição de Sissoko Embalo. Muito bem. Vou prestar atenção. Que é que muda ali? Muito bem. Por exemplo, você veja guerra como? Vou prestar atenção, hein? É a Constituição de Guiné-Bissau, de 1996, ou não, 93. Que aqui fala nesse preâmbulo, se vou ouvir nesse preâmbulo. Bom.
A Constituição de 1996 apresenta forte referência europeia à IGC, a luta de libertação nacional, e um movimento reajustador 14 de novembro. A nova Constituição desloca o centro do preâmbulo para a soberania popular, Estado de Direito Democrático, direitos fundamentais, democracia participativa, desenvolvimento sustentável e primário da lei. Trata-se de uma alteração do enquadramento político constitucional, não apenas da redação. Ou seja, por essa preocupação mais grande que não falamos, e para cá atribuir PAIGC história de Guiné-Bissau. Ou seja, se socou, aquela que se maior luta, acaba com o legado da Amílcar Cabral. Bona ba hoje, que triste, se socou na buscar põe uma quissal para ser o presidente na Guiné-Bissau. Vou prestar atenção o que tem. Porque a gente não conta boss, vou entender o que tem. Pera, vou prestar atenção, fala, vou pôr nomes militares para a gente ouvir. Se perigo que o Guiné na corre. Muito bem. Na natureza do Estado, o que é que a Constituição fala? Mantém-se essencialmente a natureza da República soberana e democrática, laico, unitário. A soberania continua a residir no povo. Mabóbia, neste ponto, predomina a continuidade, embora a nova Constituição desenvolva mais a ideia de Estado de Direito e participação popular. Ou seja, no nosso artigo número 2, enquanto a Constituição falou que a soberania popular está residindo no povo. Povo que está com isso e coisa. Nele se só vai fim de manter, mas lá adiante. E mostrar como é que o povo só que por decidir. Ou seja, ele, chefe único também. Está arriba do povo, está arriba de tudo lei. Presta atenção. Não vai para aqui falar de questões de partidos políticos. O que é que a Constituição antiga fala? Os principais, ou aliás, os princípios fundamentais permanecem: a liberdade da Constituição, pluralismo político, respeito pela independência e a unidade nacional, a proibição de criações de partidos regionais, racista, tribalista ou violento. A matéria é reorganizada e complementada pelas legislações do partido político, ou seja, delegar poder para que leis de quadro do partido político. Eles também mudam mangas e coisas lá. Não me entiga naquela, mas gosto, não prefiro concentrar na nossa Constituição. Opa, não está... Desculpa, André. Não está direto, sim. Não está direto, não está direto. Não está direto, não está direto. Muito bem, vou desculpar. Às vezes, e denúncias que a gente está me depois faz. Quantos a Forças Armadas de Segurança, vou prestar atenção. Se socorro rouba tudo o poder. Na atual Constituição de 1996, qualificava as FARC como instrumento da libertação nacional e instituição primordial da defesa da nação, mas na nova Constituição, que é que falar? Não fala sempre como Forças Armadas que libertam Guiné-Bissau. Boa bem, nova Constituição de Sissoko, o que é que fala? A nova Constituição passa a enquadrar expressamente o presidente como sendo comandante das Forças de Defesa e Segurança, Sissoko. Ele mais que não passa a ser o presidente do Conselho Superior de Defesa Nacional e do Conselho de Segurança Nacional. Ele que não toma tudo, tem na Força Armada. Comandante-geral, presidente do Conselho Nacional, que chefe de Estado-Maior está presidindo, aquilo tudo acaba de existir. Tudo poder, tanto no ramo militar ou naquelas, ele que dá ele. Aquilo na questões militares, porque aquilo que está sonhando aquilo. Muito bem. Ele que nasceu de tudo. Não vai na questão de pena de morte, que prisão perpétua. Na questão de pena de morte, que prisão perpétua, Constituição atual que não tem, e proíbe pena de morte, e em nenhum dos casos, e se está a admitir prisão perpétua ou pena de morte. E fala assim, a Constituição de 1996, que não tem, proibia a pena de morte, mas admite prisão perpétua para crimes definidos, aliás, por lei. A nova Constituição proíbe expressamente ambas, pena de morte e prisão perpétua. É uma alteração material
relevante aos regimes dos direitos fundamentais. Ou seja, é de Constituição de Biagi Sissoko tudo na prisão perpétua, que o está admitido em certos crimes, por exemplo, traição à pátria e outros crimes assim. Bom, bem, depois eu como Guiné só bindedo, não é que uma gente atenção boca receber. Na Constituição antiga, e conta como, se não me engano, o artigo 63, que falou como quem que pode ser presidente da República e maior de 35 anos, filhos de pais de origem guineense. Para ver o que é que mandita a fazer, na toda parte do mundo, mesmo no Senegal. Ninguém pariu no Senegal, por exemplo, eu pariu no Senegal, a mim estrangeiro, nunca pude andar nacionalidade do Senegal. A mim que é Senegal, do senegalês de origem, nunca pude efetivar uma função pública. Nunca pude beneficiar de bolsa de Estado senegalês direto, o que o governo está dando, nem que ser o senegalês que pariu, só não está parindo filho na Portugal. Toda parte do mundo está limitado. Ali na Inglaterra, nunca pude ser, ninguém pode ser, coisa como é chamado, que pode fazer parte da monarquia, sem que a gente se eles definir na Bill of the Right. Tem um cristão católico que pode subir o trono, ou tem que converter para a igreja republicana. Porque tempo vai ter ainda muçulmano, que é praticamente outros, e era o catolicismo que existia. Se é tudo católico, então tem cristãos católicos que pode subir o trono. Nos últimos 50 anos, esse primeiro-ministro católico, esse que não tem assim, Barna, esse primeiro nos últimos 50 anos, tem que ser da igreja anglicana, igreja inglesa. Mesmo se ser filho vai a casa, o William vai a casa com qualquer alguém, que ela tem que converter. Branco está fácil, porque não é fácil para eles e normal. Se não é fácil, até falou fazer segregação. Mas está fácil para preservar gente que por estar na Portugal e filhos de portugueses de origem para candidatar para aquele lugar. Bom, o que é que se só fala gente? É plano de pôr uma maquisal. Que ela que põe a hora estava a dar o dinheiro lá na Tchad. Se só tem plano de colocar Macky Sall para ser o presidente de Guiné-Bissau. Pode ver na Constituição de Sissoko quem que pode ser o presidente da República. Esse que perigo. Candidatura. Na Constituição de 1996, o candidato deve ser cidadão guineense de origem, filhos de pais guineenses de origem, maior de 35 anos, estar no pleno gozo dos direitos civis e políticos. Na nova Constituição de Sissoko, vou prestar atenção. Na nova Constituição. Na nova Constituição, mantém-se a cidadania guineense de origem. 35 anos que ela mantém. Uma parte de pais é caceta, porque ainda tem cima aqui sal. Deixa de constar a exigência expressa de ser filho do pai guineense de origem. E acrescenta-se residência permanente no território nacional durante 5 anos. Ou seja, Sissoko, ora que acaba-se 5 anos de mandato, se uma que sal permanecer na Guiné-Bissau durante 5 anos de mandato, se tem a nacionalidade durante que período, que precisa ser o filho do pai guineense, ele é automaticamente candidato para substituir. Vou prestar atenção que aqui na conta voz. Que aqui em responsabilidades não militares, Guiné-Bissau vendido com facilidade e torna o primeiro país no mundo que é privatizado. Assim, para qualquer alguém chegar e toma. Vou ver perigo que não fala voz. Não é identidade na desaparição bias. Vou prestar atenção nesse ponto. Qualquer alguém pode ser o presidente na Guiné, desde que na última, ou seja, o presidente é um narcotraficante. E chega, nos últimos 5 anos, se tem a nacionalidade guineense, que residência permanente de Guiné-Bissau, e pode candidatar para ser o presidente da República. Não repetir você, vou prestar atenção. Porque eu pensei esse papel que partidos tinham que explicar a gente. Mas partidos limitados a falar só para cá vota, para cá boicotar, para cá na conta gente, que é que usa perigo que não é representado, esse é um perigo grande, esse mais que boicotar. Vou prestar atenção. Candidatura presidencial. Na Constituição de 96, o candidato devia ser cidadão guineense de origem, filhos de pais guineenses de origem, maior de 35 anos, e estar no pleno gozo dos direitos civis e políticos. Na nova Constituição, mantém-se a cidadania de origem guineense, que é o único que mantém. Deixa de constar a exigência expressa de ser filho de pais guineenses de origem e acrescenta-se residência permanente no território nacional durante os 5 anos anteriores à candidatura.
Ou seja, qualquer alguém que se plano que ruma como aqui sal, ele é baba horta, ele é baba coisa, é baba deles dinheiro, eles tudo receber perfeitamente. Como fica, era quem tem que não só atrás, vai ajudando, a voz agora que não ajudando, nós televisões mas não foram tá. Qualquer alguém se socorre na mandora que acaba e não entrega uma que sal poder. E não mandei que acaba entrega uma que sal poder na Guiné. E na Constituição que falar impossível. Mas presta atenção. Quanto à vacatura de presidente, ora aqui existe vacatura de presidente, quem está substituir? Não a Constituição. Todo mundo civil. Quem está substituir? Oh, desculpa. Eu não lembro texto de jornalista Miloca, que faz 14 anos que desapareceu. E numa dessa intervenção, explicar limpo. Você gente, cala que coisa assim, fica na brincar, que sabe que tem. Gente leva a coisa para brincadeira. E não acaba. Então, se entrega se só consegue bias que ninguém can entender. Le Miloca explica. Tem a Miloca que não explica você, Lelino. Todo mundo se vê. Mas que sal, que caso se só ganha, vai só 5 anos. Aquilo que se proposta aqui, diga. Como aqui sal. Quem tem que não horta civil, eles tudo. Desculpa. Portanto, sobreviver à volta disso, não é? Mas o país não pode continuar nesse teatralismo, há que pôr travão, e o que eu disse ontem na rádio, há que se fazer uma profunda reforma, ela sim, profundíssima reforma no setor político, porque sem isso, por mais boa vontade que tenha Angola, que é um país irmão que nos está a ajudar de forma... Quer dizer, eu nunca pensei, a todos os níveis, porque a própria Missang que lá está, não é uma estrutura apenas que ajuda na formação da classe política, da classe castrense e da segurança. A Missang apoia, inclusive, até na área da saúde. Há populações que vão fazer filas a pedir consulta aos médicos da Missang. Portanto, isso denota que o país não está a fazer nada. Quer dizer, paga-se o salário com o dinheiro que vinha da Líbia ou que era oferecido não sei de quem. Paga-se não sei o quê, eletricidade com o apoio que vem não sei onde. E depois as pessoas veem gente engravatada, cheia de ouro nas mãos, com um ar de arrogante, sentado aí, quer dizer, como se fosse o pai de todos os filhos. Não, eu acho que tem que se pôr ponto final nisso. Olhamos então para a perspectiva da nova liderança. Estamos agora a falar de um período provisório, vamos assim chamar, não é? Com Raimundo Pereira bem à frente, neste período particular. Olhamos para essa perspectiva da nova liderança. Sim, eu acredito que, aliás, reza a Constituição que na ausência ou na impossibilidade de exercício do Presidente da República seja interinado pelo Presidente da Assembleia Nacional Popular. Neste caso concreto, o Dr. Raimundo Pereira, que eu acho que é uma pessoa... Muito bem. Caso se existir vacatura, não é papel ou impedimento, quem que está substituindo lá? Que estava aqui funcionando interinamente, é o Presidente da Assembleia. Que lei na Guiné está vigora. E vigora que Malamba Caissanha, e vigora que Serifonhamad, e vigora que falecido Henrique Rosa, ou seja, 3 turos falecidos, tanto, e lei secretário, só que lei que na vez do Domingos Simões Pereira, que está sendo muito difícil. Lá na Guiné já, e que existe sim, que existe aquilo, não sei o que. Mas presta atenção, perigo que Guiné-Bissau na cor dela. Esse que na Constituição fala, ora que existe vacatura e está preenchido para o Presidente da Assembleia Nacional Popular, ou impedimento. Não vai para a vacatura presidencial na nova Constituição de Sissoko. Nkuraboya já acusa, na cortar um pouco na minha página. Nkuraboya já, futuro Presidente de Guiné, que ele está acordado na Tchad, que acusa, como? Com Gabão. Futuro Presidente de Guiné, ora que Sissoko sai e maquissal. Que nós vai para baixo assim, esse toma dinheiro, como deve que não falar fora. Está limpo na parte de candidatura. Não repetir lei mais você para entender. Candidatura presidencial. Na Constituição atual de 1996, o candidato deve ser cidadão guineense de origem, filhos de pais guineenses de origem, maior de 35 anos e estar em pleno gozo
dos direitos civis e políticos. Aquilo que a Constituição está falando. Na nova Constituição, é de Sissoko, mantém-se a cidadania guineense, que é o único que mantém 35 anos de idade. Mas deixa de constar a exigência expressa de ser filhos de pais guineenses de origem e acrescenta-se residência permanente no território nacional durante os 5 anos anterior à candidatura. Entende? Ou seja, Macky Sall, no primeiro mandato, se bem dar nacionalidade, ainda fica durante 5 anos de residência permanente. Logo, tem que ser 5 anos antes de candidatura e por candidatar e ser o presidente da República. Aquilo que é acordado, aquilo que a nova Constituição fala. Qualquer estrangeiro, qualquer alguém traficante, basta uma hora na Guiné 5 anos de residência permanente, assim que se socorre este. Assim, quer dizer, estar o cara protegido, assim que se socorre este. E na tisse Kiki Mesti, e tisse Mohamed, e tisse castelhanos lá de América do Sul, que cartas assim, pui eles presidente. Tudo bandido que negaram no mundo. Bobozinho ou bobozinho, que se que elas tudo está recebendo na Guiné. Tudo que lixo, aviões seguintes de drogas que você quer estar parando no aeroporto. Ela que cemitério do avião. Se eu estava assim, tudo, a mercê de traficantes de droga que não tem como comando nacional, que comando nacional ou que Conselho Nacional de Transição. Então, tudo é impossível na Guiné-Bissau. Triste, ora, quando a contingente zunguza, quando a conta como é muito fundamental para a contingente, que a Constituição disse. E mais importante, que não foi só boicote. Vou conta não militares, não tem militares de bem. E muito perigo. Não é para questões de vacatura. Antes, no caso de morte ou impedimento definitivo, o novo presidente deveria ser eleito em 60 dias. Agora, o Supremo Tribunal de Justiça, assim que se só comeste, na forma tribunal, como aqui meste, e quer ser o presidente da Assembleia. Ou seja, se isso agora deixa poder, se meste cuide, o presidente da Assembleia, novo alguém que se for uma maquiquina pui, basta que ela faça 5 anos na Guiné. Para que essa não vai decidir. Ou seja, povo que parte de soberania popular, só uma que levou artigo número 2 na Constituição que fala soberania popular reside na povo. Se só como muda aqui texto, ele reside na povo, mas que é só povo que é soberano. Ou seja, ele também vai decidir com outras instituições que estão mandando ele. Não lei falou de como aqueles que vêm de vontade, o presidente da República está elegido para sufrágio universal direto. Presidente da Assembleia, como é que também, através do sufrágio universal direto, não participa método e transformar o número de deputados, que número de deputados, partido que tem o maior número de deputados, está acaba de votar presidente da Assembleia Nacional Popular, que praticamente também é assim que vem. Então, aqueles que serão representantes do povo, que está substituindo outro, aquilo que não a Constituição fala, se só quando a vacatura é ilegal. E fala assim como, agora, o Supremo Tribunal da Justiça deve previamente constatar a morte do presidente definitivamente e o presidente deve ser eleito em 120 dias. Ou seja, não podia quem que me se pensa segurar, mas o presidente da Assembleia que podia ser o sucessor. E não podia nomear novo presidente dentro de 120 dias. Mas durante que período de vacatura, ele que cuide, a Assembleia que poderá conversar, o Supremo Tribunal que poderá falar, esse que presidente ainda. Gente na brincadeira, sabe o que é que tem? Calendário presidencial é fácil. A moda desse que faz assim é sano. A moda desse que faz assim, mas que vai. Que falou de como eleição falaram como estava assim. Ou seja, lei falou como que mesmo dia que o presidente toma posse, subiu o artigo 181 da lei eleitoral, que ele aqui falou, que 183, aliás, que mesmo dia que o presidente não acaba esse mandato, que dia que o novo presidente está tomando posse. Se só para como é fácil, está vivo sempre, só uma coisa está falando. Antigo primeiro-ministro Aristide, ele nunca abre a porta e entra para a janela, para ver alguém que gostaria de ilegalidade. Então, suma ele gostaria de entrar sempre para a porta, para a janela. E assim que faz na eleição que passa. E que está por explicar a gente como o artigo 65 fala de 5 anos de mandato. O que é que está falando? E está falando, não, e buscava cair a gente assim tudo. E a gente está falando assim como não, mas eu falei eleição estava assim na novembro, dezembro. Ou seja, na fevereiro faz 5 anos. Ou está fica assim, como se eu ficar mais durante, tipo, na fevereiro com o mandato acaba. Em vez de que dia que 27, que outro presidente toma posse. Não. E cá na sério, sim. Logo, uma bem vai tomar só, quer dizer,
eleição vai fazer só entre 25 de novembro. Vou pegar no negócio para entender mais. E fala assim sobre o calendário presidencial. A nova Constituição estabelece que as eleições presidenciais ordinárias devem realizar-se entre 23 e 25 de novembro do ano correspondente ao termo do mandato. Esta janela temporal não aparece da mesma forma na Constituição de 96. Para ver que na Constituição de 93, como falava o artigo 61, remitir questões do processo eleitoral e me remitir para a lei eleitoral. A lei eleitoral, no artigo 183, e falou que no último dia que o presidente, naquele dia que toma posse, no último dia desse mandato, o novo presidente toma posse. Isso está acontecendo em Portugal, na Cabo Verde, em todo o país civilizado. Mas se isso acontece, abre a porta e entra para a janela. Ele que aqui faz assim. E acaba em novembro, inventa como a eleição, lei eleitoral falou como estava sendo só entre 23 a 25 de maio, de ano que o mandato do presidente acaba. Ou seja, quase 6 anos. E Costa só usa a expressão que termo, porque assim que viver. E Costa utiliza para falar como 6 anos, mas isso significa como se a eleição fosse, por exemplo, na dezembro desse ano, não fazer conta, a eleição fosse na dezembro. Lei está falando como na dezembro de 2031, o completa 5 anos. Mas no calendário do Sissoko, uma eleição tem que fazer só no outubro. O outubro passa já. O novembro está, eu empanhar na novembro. Suma outubro passa já. Buna continua fica assim, praticamente em vacatura que criado. Até novembro do outro ano. Aliás, até 23 ou 25 de outubro do outro ano. Porque aquela que data que foi, como aquela eleição estava sendo. Tar passa. Olha como. Sissoko. E vindo de país assim, empanha aqui gente que está assim, de país dá não bias. Não quer saber como é que não conta o dia que a revolução tem na Guiné, ser o mais rápido que existe na história da Guiné. E na ser a revolução mais rápida que existe. A gente está sem tele. Não vai para sem competência. Muito bem. Linda sem competência, acaba não sem cabeça. Quer dizer, e fascina sem cabeça de Deus. E está falando a gente como ele é Amir Mumin. Mas gosta de falar na ele é Allah. Ele gosta de vai na mais que Amir Mumin. Quer dizer, na sem competência dele presidente. Negócio acaba na Guiné total. Quer nada acaba ali na Guiné. A Constituição de 1996 já conferia amplos poderes ao presidente. Só que a Constituição atual, que não tem desde o presidente da República, poder que eu. Incluindo a nomeação do primeiro-ministro, nomeação dos membros do governo, dissolução da Assembleia Nacional Popular, em caso de grave crise política e o veto legislativo. A nova Constituição mantém essa competência, mas acrescenta. Quer dizer, mantém, só agir assim, não entender como a competência que eu, para presidente, essa da atual que não tem. Mas isso acrescenta, não. Guiné. Muito bem. A nova Constituição mantém essa competência e acrescenta ou explicita o referendo, Defesa e Segurança, Conselho Superior da Defesa Nacional, tudo Conselho da Segurança Nacional e o veto tácito quando não haja promulgação no prazo de 30 dias. Que ele não tem poder para tudo. Sobre nenhum tipo de discussão que por ter encontrar. Nas Forças Armadas, ele que usa o Conselho Nacional de Segurança, não sei, Conselho Nacional, não sei o que, comandante em chefe, e tomam tudo. Qualquer diploma que vou vir para fazer, qualquer discussão, bom bem para tarde, mais de 30 dias aqui que põe ordem, cada bota a voz para lixo. Tem todo tipo de poder. Ele só perigo com aquilo. Perigo e como a atual Constituição deixar claro que iria no artigo 126 daqui papel de como plenária do Supremo Tribunal estava se veste de Tribunal Constitucional para poder dirimir qualquer conflito, ou seja, qualquer coisa que fere, qualquer lei que fere normas constitucionais, Tribunal pode declarar como sendo inconstitucional. Na Constituição de Sissoko, é o primeiro no mundo e que está fiscalizado, e que tem fiscalização preventiva, abstrato, sucessiva, e que tem nenhum tipo de fiscalização que existe. Ou seja, tudo que o presidente da República faz e constitucional. Que restantes órgãos, se desafiar dentro de 30 dias,
simplesmente e bota a voz para lixo. Acabou. Ninguém cá por desafiar. Ou seja, ele tem poder mais do que qualquer monarquia no mundo. E mais tudo gente tem poder. E cá tem o tribunal que por fiscalização. Tudo ciato e constitucional. Bom, é perigo que a gente expõe gente, né? Ou seja, e cá limita mais mandato. E por mandato que chega 2 anos. Tudo questões de referendo. Ele vai olhar na competência e acrescentar tudo para ele. Defesa nacional. Qualquer coisa que não fazer sobre referendo, por exemplo, sobre referendo, ele falou como questão de referendo tem de sair de competência exclusiva da legislatura, iniciativa legislativa, que será como parlamento que pode decidir. Se só toma mais rouba o parlamento que poder, ninguém quer por desafiar. Questão de referendo é que não está decidir. Ou seja, ele não manda na Guiné, estou aqui acaba 2 anos o mandato e não está renovado, porque não manda a Constituição só para acabar aqui texto, para retificar aqui texto. Que fala com o mandato do presidente X, que é preciso para convocar o Zana, ele que não decidir referendo. Tudo que puder está nele, tomar tudo, ele gosta que está nele. Se puderes de dar patente o Conselho Nacional de Defesa, está de fazer que como chefe de Estado-Maior que está presidir tudo, acaba. Ele que fica com tudo. A Assembleia Nacional Popular, que ele ratilhar na inferência, que tem importância, a Casa do Povo. A nova Constituição altera a denominação do órgão legislativo. A mudança acompanha uma reorganização geral da estrutura e da numeração constitucional. Vou ouvir só direito, para me explicar você agora. A Constituição, no caso, por exemplo, de dissolução, a Constituição de 1996 proibia a dissolução aos 12 meses posterior à eleição. A nova Constituição de Sissoko reduz esse período para 6 meses. Mantém-se a restrição nos últimos semestres do mandato do presidente e durante o estado de emergência. Uma alteração material porque reduz a proteção temporal do próprio governo, que limites temporais está reduzido. Ou seja, 6 meses se começa a farta e é para pegar boa, ficar contente. Depois, e que explica se contra deputados estão manter que se mandato ter fim. Deus. Não vai para moção de censura. Nessa Constituição, antes, moção de censura, como a que iniciativa está fazendo? E por partir de qualquer deputado que está na efetividade dessa função. Entende? Por aí, pedir que o governo para censurar a Assembleia Nacional Popular. Na nova Constituição de Sissoko, antes de ser o atual que não tem, a iniciativa podia caber pelo menos um deputado. Agora exige pelo menos 1/3 dos deputados em efetividade da função. Além disso, a abstenção, voto que eu falo em boca gastá-la. Se só decidir como se eu falo em boca gastá-la, não conta favorável ao governo. Além disso, a abstenção conta favoravelmente ao governo. Não pode ser apresentada mais de uma moção de censura da mesma sessão. O novo regime dificulta o derrube parlamentar do governo. Ou seja, Constituição da República atual, e falou como governo politicamente responsável perante o Presidente da República e perante a Assembleia Nacional Popular. Ou seja, a Assembleia Popular, porque o governo está em mana dele. Se não ouvir perfeitamente, ir para o Parlamento, porque deputado, partido que tem o maior número de deputados, que está convidado para indigitar primeiro-ministro e forma governo, que o primeiro-ministro está convidado para formar governo. Então, é como o Parlamento está tendo poder fiscalizar. Ele é politicamente responsável. Se pedir moção de censura, simplesmente por aí, dá periqueira do governo, porque se o governo censurado, o Presidente da República está tendo veto, aliás, tem por tirar decreto para derrubar aqui o governo. Ou seja, o Parlamento por aí bater um governo, que é natural, porque quem que é representante do povo? E Parlamento. Mas se só negar, Parlamento que Oscar tem poder de bater o governo. Para ver como é? Se o Parlamento tem poder de bater o governo, ele se só comuna desafiar, porque ele que põe o governo que investiga, tem maioria absoluta. Pensa você, velho. Ele tem uma eleição, o ganha, partido que ganha que tem que mandar, aquela que existia. E tem 65 deputados, mas nem
um partido que pode ter maioria, ou seja, ninguém que pode passar 32. O que pode passar, se um ganha, ninguém 65 quilos, agora dividir lá. Aquela que lei de Sissoko fala. Boia perigo que não passa, né? Vai para ele. Para de figura de gente traficantes que não tem nada, bandidos, orientadores de avião, como a Conselho Nacional de Transição. Para de que traficantes, de que bandidos. É como no dia que tem revolução na Guiné. Era um papel, não. Não é só. Não é para o programa de governo. Para o programa de governo, a atual Constituição de 1996 previa um novo debate no prazo de 15 dias se o programa não fosse aprovado. Ou seja, está debatido, vou levar para a Assembleia. Se cá passa, vou ter mais 15 dias para repetir e discutir o programa de governo. Se tem que aparecer retificação em algumas coisas, vou trabalhar o mais. Não vai não o que é a Constituição todo poderoso se socorre. A nova Constituição fixa o programa, deve ser, aliás, a nova Constituição fixa que o programa deve ser apresentado em até 30 dias após a entrar em função do governo e votado obrigatoriamente pela Assembleia Nacional Popular até 10 dias após o recebimento. A Assembleia que pode debater. Eu tenho só 10 dias para pegar, mas bom votar tem que passar obrigatoriamente aquilo que o texto utiliza. Gente Guiné brinca, para ver o homem só conta a gente uma Guiné mais domingo. Gente brinca. Vou brincar assim, não brinca assim. Tô que Guiné Bissau cai na mão de traficante. Não conta boss. Conta gente de atenção de não vai nunca se socorrer ter assim família. Abo alguém que conduzir nunca uma família. Como é que por lambu uma nação que tem mangas de família aqui composto para ele. Para dar alguém que nunca se socorrer sentou na mesa. Que falou assim, minha filho, minha mulher, minha coisa. Nunca se olhou então, falou, aliás, dinheiro fera. Se esse filho estava à escola, se estou tendo assim, só no mundo fora, assim, só uma parente. Assim, é só o que se está na Java de Porto, se está na Paquistão, assim que tem, assim. Só é para ir na punta Nietzsche, assim, estou lá na coisa lá, se punta esse filho, se vai à escola, acaba se só o tanto se vê que lá. Botava Lambo, uma nação que está composta por várias famílias. Bota uma boa na mão de que alguém, a um dia, e tá passando, tá vanglória. Bom de timba, maninchi boss mon. Tá papel que tudo coisa assim, só uma brincadeira. Bom de timba, negócio ninchi boss mon. Boia perigo. Parlamentares que por independência acaba, acaba de discutir. Aquilo que contou simplesmente programa de governo, acaba de discutir. A nova Constituição fixa que o programa deve ser apresentado em 30 dias após a entrada em função do governo e votado obrigatoriamente pela Assembleia Nacional Popular dentro de 10 dias após o recebimento. Ninguém que por delante contra se fosse. É que o governo, agora 10 dias eu tenho que votar. Seguinte que afirma, quando você é raro de tá bom, minha bona tá fácil. Seguinte que lá afirma para não queima que bicho, não queima que armazém, que feras, tudo. Para que hegemonia estrangeiro acaba. Gente não arrependeu bias. Seguinte que afirma para a revolução fazer o que de verdade. Para tirar acabar que hegemonia econômica estrangeira num país. Para fazer revolução de verdade. Para quem volta a esse país onde é que vem de sub-região. Bona bem matéria. Tudo gente está lá, deve fazer revolução nessa terra, é restaurar poderes nessa terra. Agora, gostando de brincadeira, se só está de ordem, tudo que dá para ver, barriga assim, gente, Guiné Bissau na dana, assim, bias. Olha só. Primeiro-ministro, a nova Constituição de Itália, as competências do primeiro-ministro, que é a competência, dirigir e coordenar a política geral do governo, coordenar ministros, secretários de Estado, secretarias de Estado, articular relações com outros órgãos de soberania, presidir o Conselho do Ministro por delegação do presidente, a representar o governo, ou seja, ter primeiro-ministro, presidente que por delegar-se, ou seja, se manda ser representante que estaria o primeiro-ministro para dirigir coisa, tem que ser. A nova Constituição afirma expressamente a responsabilidade do governo, que o governo é politicamente responsável perante o Presidente da República e perante a Assembleia Nacional Popular. Pode ouvir só um paradoxo,
quer dizer, escrever texto, e um texto copiado, se só cuide tomar som, se cuide na sub-região e chique pui, e emenda poderes que misti, e um patarrata que tem coordenação e concordância. Quer dizer, deputados que têm função, e que têm coisa como é chamado, competência de debater programa de governo, porque é obrigado a votar, obrigatoriamente tem que passar. Mas ao mesmo tempo, o texto está falando mais como Presidente da República é governo e politicamente responsável perante o Presidente da República e perante a Assembleia Nacional Popular. Na atual Constituição é assim que está. Porque tanto o Presidente pode derrubar o governo, como a Assembleia pode derrubar. É que mandei e tem a dupla responsabilização. Mas ali, é tomar texto, é tornar só, porque é mesmo outras coisas, é que sabe que é na face, é tornar só assim, ao mesmo tempo, mas e mesmo o Parlamento que fala como governo e politicamente responsável perante ele, que tem poder mais de fiscalizar aqui o governo. Porque eu falo como se o programa tem que votar obrigatoriamente. Ou seja, se o governo bem gosta de permitir como escola que não tem, e luz que não tem, água que não tem, parlamentares que podem representar o povo, que podem discutir, tem que votar obrigatoriamente. Porque um assustado, só que fazer. Porque assim que vai tomar já assim, vai Agostinho Cuyi, vai coisa como Ilídio, vai João Bernardo, vai que grupinho como é chamado Horta e Cubi, assim que eles se mistem, vai tomar um dinheirinho e dividir entre eles, são 5 pessoas. Logo, dinheiro só tem que vender. Nossa, percebi que não liga assim. Percebi que não liga assim, sou um voluntário. Vou desculpar. Muito bem. É mais ou menos isto, a organização judicial, a advocacia, uma revisão constitucional. Bom, quanto à revisão constitucional, a Constituição de 1996 exigia a iniciativa e tinha que ser para deputados. A apresentação por pelo menos 1/3. A aprovação por 2/3 que respeitava os limites materiais, está certo? Bom, a nova Constituição, para respeito aos limites materiais, que está no artigo 130 da Constituição da República, e falou como que por muda interdependências de poderes. Ou seja, não há nenhum tipo de revisão constitucional, o que por tirar no sistema que não vive esse presidencialismo, o que por mudar. Ou seja, nem que vamos mudar e tem que manter que mesmo 4 órgãos de soberania tem que manter. Poder judicial, poder como é chamado? Parlamentar, que não estava legislativo, que o próprio executivo, que a presidência. Que poder, que interdependência de poder tem que existir. O que por centralizar só num pecador. Se só conega nem na presidencialismo da França, desse assim tudo, e tem tipo de modelo que se só implementa. Ele é ilegal. Então, não é para revisão constitucional, ele dizer. E na atual Constituição, e fala como para respeitar, o por fazer revisão constitucional, mas tem que respeitar o artigo 130, que são os limites materiais. O que por declarar a Guiné-Bissau como sendo país cristão, ou país islâmico. E falou que laicidade de Estado, país laico, que ela tem que continuar, que ela está por ir revido. Interdependência de poder está por ir revido. Não fronteira está por voltar redesenhado novamente. Que elas tudo em limites materiais de Constituição da República, que por muda. Bom, não vai na Constituição de Cícero, qualquer que fala. A Constituição de 1996, que saiu aqui de nós, exigia a iniciativa dos deputados. A apresentação, aliás, por pelo menos 1/3. Aprovação de 2/3 dos respectivos limitações materiais. Então, não é para que aqui papia. A nova Constituição mantém esse elemento, mas acrescenta que nenhum projeto ou proposta de revisão pode ser apresentado e debatido ou votado nos próximos 10 anos. Enquanto a voz como vai decidir Macky Sall que nascer presidente de Guiné. Nos próximos 10 anos, mesmo se como se fazer revisão constitucional, porque se só me mandato até 10 anos, ora que não acaba esse mandato, lá mais só por mexer na Constituição da República. Mas aqui próximo 10 anos, bucana porque ele não manda só 5 anos, se é combinado que tem, Macky Sall que não manda que outros 5 anos.
na Guiné. Depois agora que revisão constitucional mais na fazer lei tocha é militarizar, porque tudo o poder é de ser. Cal que se confusas que é fazer tudo o presidente senegalês. É daí no mar, no último dias de mandato Sissoko, e vai assinar acordo na Dakar de que e que a exploração conjunta de aqui para dele no mar, se boa mangas de pirogas que está piscando em senegalês, entregue eles no mar a mercê. Os filhos de Guiné estava comprando, o filho de Guiné vai comprar, batalha só gente só que a civil, esses filhos que estão na escola, assim, batalha esses só assim no TikTok. Já estava os outros, estava viva referendo, só punta alguém reverega por lei, que se cai o texto que está ali, que é que não é discutido. É triste, não gente, é triste, que falta de escola, que está falando. Gente só é jovem, na falou assim, não vota, assim, enquanto é rapaz, é como, vou pegar ainda vai para aqui que essencial. Entretanto, senegalês que não piscando no mar, então ele se é força que tem, senegalês toma sério até 2030, é toma tanto comissão política, é toma presidência, é por para que se é força de comigo, para tentar segurar eles durante o período, se só quando deles tudo que não riqueza, depois só que se só quando sair substituir para maquisal. É como aqui texto fazer assim. De como estrangeiro que faz 5 anos no nosso país, tem a residência permanente, que não é nacionalidade, vou poder ser o presidente da república. É fácil pensando na maqui. Então, para dia 10, que manda, é muito importante. Não é rapazinho lá, como se chama, Stal Darkele. Bom, estou como se condição a votar, não fala assim que gente na papel banande é comigo, bolanta só assim, botar papel assim, que coisas nega escola. Sim, papel só para falar, não, e não vês que tiga, não pode esquecer, brinca, se faz, mas quem que purba primeiro ditadura? Pô, punta gente que purba ditadura primeiro, mas quem que chicoteados, mas quem que sutado? Meu amigo, se punta que a Polina vive na Portugal, já canto ano. E que ditadura que apoia? Apoia a ditadura sim, se esse aliás, mas tudo que está na linha de frente. Viva referendo! Viva não sei o que se quer, viva, tem se falou mas é país não de um tal não. Mas, o que aqui falando na queria mura volta de gente na papel assim, arranca só, na apoia, sim, sim, veja vou para aqueles que por lei, pela lei explica vos que é que a Constituição é se benéfico para vós e que é benéfico para vós. Não, é tomar só, é tomar, é fazer guiné seu tipo jogo de coisa. Então alguém sai só de vender escova na feira, e toma telefone e põe frente. Não, e não discutir a política de Guiné. Qualquer razão, branca com a mamãe domingos. E acaba a minha político, a minha ativista, a minha coisa. Coisa de terra que é discutido de uma forma eficaz. Muito bem. Não vai para disposição transitória finais. Na disposição transitória, pode ouvir só se é contradição na disposição transitória. Eu falo assim como a Constituição de 1996 mantinha os órgãos instruídos pela Constituição de 1984 até a posse dos titulares eleitos. A nova Constituição adota essa cláusula aos órgãos instituídos pela Carta Política da Transição. A nova Constituição entra em vigor na data da publicação no boletim oficial. E houve contradição. É que mandamos falar, é que eu vou desculpar que a expressão. É como eu vi na boca do Baisek. E como é filho de Nemesau, gostar de lavar a barra antes de lavar pouco. Ou seja, em vez de eu vejo a ali na cova mal, para tirar ali na cola, antiga inclina de brisa do mar, para tirar ali na cova mal. Portanto, a nova Constituição logo entra em vigor a partir da data que publicado. E o que não fala vos? E acho que o próprio rapazinho está falando como normalmente o cargo alta que está com a rabada, mas eles é contrário, eles levam na rabada com a para alta. Ou seja, a Constituição está em vigor e não levar para referendado agora para quê? Está assim que é falar na disposição transitória. Ninguém can entender que é me fala que coisa.
como é chamado, que é porcaria. Ninguém quer perceber que é me fala que é. Portanto, e esse que a Constituição é que manda na fala boa, como e que basta só, vou falar gente se como esse que na cova mal, não é na cova mal, coisa lá. Na cova assim tá perder tempo que é. Alguém está tudo que amar aí antigo cliente lá de barco de pesca. Muito bem. E não basta só para a gente falar não boicotar, não. A gente tem que saber o que é a Constituição diz. Uma vez que você sabe o que é a Constituição diz, pensa como é mais fácil para não redobrar. Não atenção na treino. Então, big boy. E mais fácil para não poder redobrar no esforço no terreno. E perigo, poder tudo concentrar na mão de Omar Sissoko Embalo, então que possível para um estrangeiro ser o presidente da República na Guiné-Bissau. Hoje eu entendo que militares levam gente. Que ninguém tenta sensibilizar os familiares, tenta sensibilizar tudo gente para gente bloquear. Para bloquear, não, para que ninguém saia de casa. Para dizer eles que se é referendo. Está responsabilizado. Mas quanto como a nós que não firma ali, dia que caldo entorna, se salva um membro do Conselho Nacional de Transição, para enterrar o pedaço, tem conta a história no futuro. Dia que caldo entorna na terra. Me falou como daqui a 50 anos que a história não contaram, mas bora para bandidas com bias. Bora passar para a história, bora contar a história. Como é que existe grupos de bandidos que tomavam Guiné para pôr na mão de coisa. Não quer saber o que tem. Dia que caldo, enquanto você como dia que caldo entorna na Guiné, essa revolução mais rápida. Até ali que a gente está. Bom, que tem nem noção. Tudo que artérias vai para embaixar a casa de padre no fichário. Só gasolina, o pecador na saco, gasolina eu faço. Nenhum som de porcarias acabou de chance de vida. E lixos, tudo lixo. Um pecador que traidores de pátria, em tudo parte do mundo assim que está tratado, são lixo. Está tomando um estado para vender. Um estado para vender. Guiné-Bissau é o único carro no mundo que um estrangeiro não chega para ser o presidente da República. Logo, havia assim só como estilo assim. Não tem porcarias de gente que não tem na frente. Dia que caldo em torno ali. Primeiro vai falar só para pôr a casa sul. Quando já sabe, se uma carbono na rua para fazer guarda. Era só. Vou estar pedindo a Deus, vai força, vou continuar para sempre, para proteger você. Porque dia que eu faço. Bom, já que vou fazer porque vou na história na contar, mas pensa como qualquer familiar dia que eu chamasse filho não entra na bandidasco. Se dono próprio vou lá vou firmar, vou falar não quero meter mais na bandidasco. Só na brinca aquela, uma nação inteira na brinca para boa mercê. Havia de 5 milhões, 5 casas, botam 5 pessoas, 5 botam Senegal dá voz dinheiro e o Tchad vou vir para brincar que Guiné-Bissau vamos viajar. Olha só. Mano, Vladimir, como é que sim. Como é que nós está? Está direito, graças. Como é que está? Obrigado. Bom, perulinha mais como podia intervir. Foi onde o ato nobre que está a fazer explicar sobre a nova Constituição, caminho que tem também, né? Mas é muito bom esse trabalho que estão a fazer na mostra gente diferenças de atual Constituição, não. Se não for não Constituição legal que não tem, pois que está na mistério impuro, não está nem impuro, coisa. É assim que não pode falar de Constituição nova, porque assim está nem impuro. Então, portanto, não tem nenhuma legitimidade. A você me prova como na direito, a hora que a coisa tem sustentabilidade jurídica, não pode dar legitimidade. É assim, muito importante. Não pode dar legitimidade para a coisa que tem sustentabilidade jurídica. E ação ilegal e nulo. Aquilo que não tem papel. Mas, e tem trecho que o papel para fazer comparação de Constituição de imposição com a Constituição própria que a República de Guiné-Bissau tem regional. Me só reforça uma coisa. Tudo ato que está cometido nesse momento, se não houve direito, se não houve direito, e tudo que tem falado com forma operante de Sissoko, e é que está na consubstância nesse momento. Então, portanto,
tem para onde encenação de golpe de Estado. Se não lembra direito, na áudio que vaza, na tenta barajar situação de eleição que ele entendia como coisas cana favorecer. E fazia aquele áudio que bem vaza, que não ouvir como para barajar aquele sistema tudo, mas para camada e que mesmo ato que áudio vaza, e ele que resolve nesse momento de eleição que perde. Então, portanto, não toca num ponto também que é muito interessante, que acha como o papel, quando fala de na posição antiga, que nós não se vê, de como a coisa está funcionando, que outro que está falando de como é 4 donas, mas em interpretação, às vezes, a gente está falando 4 donas, mas suba para fazer interpretação lógica própria daquele artigo. E mesmo que você quer tudo bonito, mas aqui estava. Mas o que está bem ficando estupefacto é que nessa Constituição de imposição, que eu vou falar de como é falar de como qualquer estrangeiro, desde que reside na Guiné-Bissau 5 anos, com residência permanente, tem direito de candidato. Liga problema está reservado. Liga problema grave está. Não fazer só uma nota para por entender. Esse é por acaso. Porque a nós primeiro acusar, naquele bandidos de quinto do Supremo Tribunal que não tem lá, se esse é para interesse nacional, para que firiba no carta magna, é preciso eles, porque eles estão a problema. Eles é de impugnar esse tipo de narrativas que estão a fazer para o próprio CNT. Então, portanto, eles são o maior responsável pela situação que está acontecendo aqui na Guiné-Bissau. Para ver o que a Mandana falou esse, não vai coletar evidências. Primeiro, nesse tempo mostrou como se o Supremo Tribunal tem interesse, ou seja, o Ministério Público está interessado no resolver o problema da Guiné-Bissau, é de pensar de como a nós tudo não se vê. Se socorro, próprio fazer entrevistas na RFI, na Rádio Senegal, e em outros particulares que está tendo próprio nas coisas na Palácio. E conta como ele é puro guinense. E conta como assim, mame bina de Burkina Faso, papel parceiro de Conakry. E que tem nada ligado à Guiné-Bissau. Logo, ele está buscando consciência de tomar. Mas, se tem essas características tudo, como é que a gente deixar de candidato como para a presidência da República? Esse é o primeiro fator para não poder evidência. Quem que deixar, como é que deixar, que estudo que está, não vimos situações que estão na forçada para o próprio juiz do Supremo Tribunal. Tudo tem motivo. Então, nessa situação, se só pode investigar, como que essa candidatura ainda passa e entra lá, o documento de cima, desde raiz, tem que duvidar tudo. E tem que fazer uma investigação. Se o próprio Ministério Público está dizendo para fazer uma investigação, tem que fazer aquilo. Junto com a responsabilidade do Supremo Tribunal de Justiça. Esse tipo de funciona. Bom, tudo bem, não falo como a gente está na seguinte esquema lá. Está. Mas o que bem, se só colocar fazer é Constituição de imposição que fazer. É porque esta tem outro nome, não vou falar Constituição atual, não. Constituição de imposição. Então, o que está ali? O trabalho com essa pergunta tem evidências. Se só consome esse bicuma, a nós não tem estado na papelês de denúncia sempre de falar como ele próprio que te ensina resposta de como ele que é puro guinense. Então, se não há para ajudar material constitucionais. E que tem o direito de passar como candidato do que tem sido presidente de Guiné, que tudo, como aqui, coisas tudo. E que foi muito claro nessa presidência. No segundo aspecto, que poder como ele pode conseguir como assim, uma amiga de Guiné-Bissau. Nunca falei esse papel, mas eu falei aqui daquilo. Então, portanto, se isso conseguir como Guinness pode continuar para pedir esse assunto, de mostrar de como suma ele e que é puro guinense que tem direito a candidatar à presidência da República, logo resolve para matar esse papo, para que não continuar para pedir aquele assunto de como se ele que tem de origem, se país que é de origem guinense, logo mata aquela situação para poder fartar para legitimar a vontade de maneira que ele miste de como nenhum estrangeiro. Porque dizer já é liceiro já. E o problema é que o problema ia abrir caminho para estrangeiros que residem na Guiné 5 anos ser o presidente. Mas é que não falou, já que não falou. E fácil para ver como é passado. E fácil para ver como é passado. E ainda ainda continua bem candidata.
Então é coisa para outros juízes e políticos conferir qualquer alguém por bem levantar a questão. Então tem que matar para antecipar na Constituição. Logo tem morrer. E depois não abre brecha. De quinta esquina para que estrangeiro sumel, que tem aqui direito, pede-me tanto direito do candidato diretamente. Não percebe? Não percebe, meu irmão? Não percebe direito. E esse que me senti ali para mostrar como até para falar de coisa, para falar de uma que sal na bimba por lá, é subjetivo. Mas que sal se tem vergonha não acha como sendo ex-presidente do Senegal, que por baixo ser mais o presidente de outro país. Esse uma coisa que a minha acha que é correto. Mas certo que brecha não é abrido para alguns guintes que têm interesse suma se socou para tomar Guiné-Bissau. Não, se socou e questão de como e aquilo que se compromisso que ele tem. Ele sempre se compromisso e paga a história de Guiné-Bissau. E aquilo que se fazer, esse que não é papel mais alto nível. E aquilo que combinaram com fazer um acordo que vai para Tchad, aquilo que decidido. Ora, que se só completa 5 anos, mas que não tomar, aquilo que decidido. E bota dar um dinheiro para aquilo, e que como é uma coisa simples. É dar o dinheiro para aquilo, vai tomar já, se vai tudo, eles vai, cara, quem vai tomar dinheiro, tomar já, se vai Gâmbia, assim que dinheiro espalhado, tudo cara quem toma. E Lírio vai para Gâmbia, cara quem vai tomar dinheiro numa cor diferente. João vai a Marrocos, assim que é dividir esse dinheiro. E cá como é uma coisa que ninguém, que se você ver eles, eu vai página de João Bruno, ela falou para votar referendo, mas se me caso que perigo que lá. E que só aquele conselho do ministro também revogar mandar da ordem para revogar coisa, como é chamar, para fazer, não falar para revogar, como é chamar, para rever coisa, no código penal de Guiné-Bissau. Sim, na código penal, conselho do ministro facilita já mês passado. Ainda quer tirar droga para deixar ser o crime. O presidente da República por dar alguém mesmo que precisa para levar para o tribunal. Que texto como mudado lá. Ou seja, droga não pode ser o crime na Guiné. Pera, falar uma coisa, irmão. A minha que não fala ali. Ah, bom, não é que tu falou mais certo. Tudo que nasce de ponto de vista não jurídica, nunca pude continuar a falar dele como com base na cada invenção de interpretação constitucional na legalidade que o poder fazer. Enquanto o povo calanta, Vladimir, que você não percebe? Enquanto o povo calanta, e mesma coisa, por exemplo, Tomé Domingos, tudo a gente sabe como é ilegal, ou por prender alguém que tem imunidade, mas tomar assim, enquanto o povo calanta, e aquela realidade que não vive. Mas, entendi só uma coisa, na minha ponto de vista. A mim, a bolsa de direito não é esse. Coisa que tem sustentabilidade jurídica. Não quer que não vai pegar para argumentar. E que questão de argumentar, Vladimir? Lei só tem eficácia, ou aqui tem a parte coerciva. A parte coerciva que o tem. É mandar para largar Chongo. Lei sai para largar para Chongo. Para largar para Chongo. Não é ignorante. Não é aqui na ilegalidade. Não é ignorante, não é na ilegalidade. Sim, mas que questão de coisa com a legalidade, questão de implementação daquilo, aquilo pode tem que ter força. Se o cara tem força para fazer, o cara por discutir se legal ou ilegal, porque ele não vive legalidade, porque só texto aqui elaborado que é ilegal. E que até nenhuma Constituição que estava o último estágio de qualquer lei e publicação no boletim oficial. Exatamente. Tudo nasce do ponto de vista ilegal e que tem um ato nulo inexistente, ponto final. Sim, mas inexistente, como agora do classificar inexistente, inexistente no papel, isso não quer o parlamento. Não explicou como a lei está tendo eficácia só hora que existe parte coerciva. O parlamento cai desde 2025, 23, inexistente, dentro de como inexistente. Mas o que eu consigo fazer? Força a ficar nessa área, continua a implementar força. Exatamente, vai haver força coerciva. Se aquilo que tem morte, que tem assim, agora vai que ela assim, preciso para o povo lá, aquilo que nós não intenção para explicar ao povo. Não, entendeu, a minha vai para outra coisa, que não fala, entendeu direito. Entendeu direito, e vamos explicar povo. Mas a mim se mostrou só como o caso nulo inexistente na direita, e nunca tem bem interpretado essa coisa. Mas, Bruno, fazer bom trabalho não explica aqui. Esse agora é trabalho deve ser de partidos políticos, na que ser militantes, para nesse para mensagens na coisa, para mandar, para fazer um resumo de coisa assim, para mandar eles que perigo não tem. Mas que tem? Não acha? Tem gosto, que tem. Esse é um trabalho que ele fazer. Mas, irmão, você não acompanhou atentamente, a nosso turno está no mesmo caminho. Esse referendo, e bem de ponto de vista ilegal, até porque não é publicado no boletim oficial, e que vale pena para quem tem que entender lá. Se é fazer para força, não deixe eles ver quanto é que é força.
Diga que você força na caia, vai tudo que você impunidade que põe. Sem posição aliás que fosse tudo para ele não multa essa aí. Por enquanto está não. Para fazer contra não vontade, vai fazer coisa não tá de belis. Mas dia na chegana sai que tudo. E essa me se fala. Ya, essa me se fala. Para deixa eu continuar por direito. Muito bem, mano, Vladimir. Nós estamos juntos. Um grande abraço. Não faço passar, era um gasto bem aqui. Papa. Não sai. Papa. Hey. Muito bem, tá. Não sai. Bota e essa mais ou menos, não publicar mais lá na minha página, e essa mais ou menos que boia, e Constituição de que no país está vendido. Está vendido, entregado para na mão de gente que é mistério, e não tem gente responsável que está no frente, eles que lá querem decidir. Mas vou continuar a incentivar gente, Dia aqui na Rebental, eu penso na 5 minutos que pessoa na torna de água, bias. E que é possível, pá. Tá bem, vou ficar direito.